1 Timóteo 2, a partir do verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Irmãos, antes de entrar no texto dessa manhã, eu preciso fazer um retrospecto de coisas que Deus foi nos falando nas últimas semanas. Essa é uma mensagem que trata da autoridade que Deus deu a você, do governo que Deus confiou a você. A gente tem aprendido isso em vários níveis. E por isso eu preciso fazer uma retrospectiva de alguns conceitos, para que a gente entre nesse conceito tão importante que o Senhor nos traz nessa manhã. Quando Deus criou o mundo, Ele confiou ao homem o governo da terra. Antes mesmo da queda do homem, antes de qualquer coisa, Ele disse: domine sobre as aves do céu, sobre tudo. Todas as coisas que eu criei, eu confio agora a vocês esse domínio. E o homem, fazendo uso da sua liberdade, pecou, se afastou de Deus. Mas, meus irmãos, isso que foi delegado ao homem não foi tirado por conta do pecado. A ligação que nós tínhamos com o Pai foi cortada. Fomos destituídos da glória dele, mas a responsabilidade com relação a esse reino material, ele continuou existindo. Nós aprendemos lá no Salmo 115, versículo 16, sabia que tinha um 16 no meio, que os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. A terra continua sendo dada aos filhos dos homens. E a gente lê lá em Apocalipse, que Jesus comprou com o seu sangue pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda nação, ou seja, nós, e nos constituiu reino e sacerdotes, e nós iremos reinar com Ele. Existe um reinado maior, um reinado que a gente chama de escatológico, lá no fim dos tempos, um reinado pleno. Mas, meus irmãos, existe um reinado a partir do momento que Jesus reina sobre nós. A partir do momento que nós temos um rei sobre as nossas vidas, chamado Jesus. Quando nós dizemos Jesus é o nosso Senhor, nós temos uma responsabilidade de governo. Quando a gente fala, venha o teu reino, os valores do reino de Deus vão sendo colocados dentro de nós, e por onde nós andamos nessa terra, nós exercemos governo espiritual. E esse governo espiritual, ele se dá em duas dimensões. Uma dimensão tem a ver com a nossa autoridade com relação às coisas espirituais. Você governa sobre as regiões celestiais e, consequentemente, você vai governando sobre as coisas materiais, sobre o território. Um grande exemplo que nós temos disso na Bíblia é o profeta Elias. Ele fala para o rei, depois de ele ter orado e ter parado de chover, ele fala para o rei, agora vai vir chuva. Ele sobe para o monte, vai batalhar por essa chuva diante de Deus. Ele fica lá orando até essa chuva aparecer. Quem governava sobre o mundo material era o rei, mas quem tinha autoridade dos altos céus para exercer um governo muito maior do que esse era o profeta. E quando você olha para o Novo Testamento, você vê Tiago falando, olha, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele fez tudo isso daí. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago está falando isso para a igreja, meus irmãos. Quer ver um outro exemplo forte desse tipo de governo, dessa dimensão, de você usar a sua autoridade no mundo espiritual para governar um território? A gente vê isso ali com Jesus, no mar da Galileia. Há uma grande tempestade no mar. Jesus está dormindo no barco. Os discípulos acordam Jesus. Jesus repreende os ventos. Jesus acalma a tempestade. E os discípulos ficam espantados. Quem é esse? Que até as forças da natureza estão obedecendo. Só que o espanto de Jesus é outro.
Jesus fala assim: ó homens de pouca fé, porque sois tão tímidos. Você sabe o que isso significa? Na cabeça de Jesus, quem tinha que ter parado aquilo eram os discípulos. Os discípulos já tinham autoridade para governar até sobre as forças da natureza, mas eram tímidos e não faziam isso. Irmãos, é isso que Jesus espera da gente. Existe esse governo que você usa pela sua fé, pela autoridade que Ele já deu a você. Você comanda sobre as coisas espirituais e você controla aquilo que vai acontecer nesse plano. Isso é muito forte, meus irmãos. Mas além dessa dimensão, desse controle via reino espiritual, existe um outro governo que a gente faz que tem a ver com a nossa vida aqui no plano físico. Tem a ver com as atitudes que nós tomamos. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. O que isso significa? Existe ali uma família governada pelo reino das trevas. Uma família que vive valores do reino das trevas. De repente, aquele pai de família, ele se converte a Cristo. E Jesus começa a reinar sobre a vida dele. Aí o que acontece? Ele governa, literalmente, organizando a casa dele, organizando a vida dele, tomando decisões e direções. Ele está realmente reinando e sendo sacerdote, não simplesmente na base da oração, mas na base das suas atitudes. Há um governo sendo exercido. Eu dei o exemplo para vocês com relação a um pai de família, mas eu digo isso com relação a qualquer função que você seja chamada para exercer nesse mundo. Se você é chamado para uma determinada profissão, ainda que seja algo pouco valorizado na sociedade, como ser, por exemplo, um trocador de ônibus, você reina sentado ali na cadeira do trocador. Você está lá dentro de uma sala de aula, os colegas de profissão, né, irmã? Reclamando, falando mal. E de repente você está lá exercendo o seu reino e sacerdócio dentro de uma sala de aula, vivendo valores do reino de Deus na prática, vivendo justiça, vivendo misericórdia. Esse é um tipo de governo, essa segunda dimensão do governo espiritual. Mas, meus irmãos, a gente também aprendeu aí nos últimos dias algo muito forte a respeito dessa autoridade que nós exercemos, que é uma autoridade que ela começa sempre do mais interior para o mais exterior. E que quanto mais você é fiel naquilo que é mais interior, mais autoridade e influência é liberado para você sobre as coisas mais exteriores. Usando aquele princípio que Jesus nos ensinou: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E aí a gente aprendeu, por exemplo, que para você governar bem a sua casa, primeiro você governa bem a sua alma. Porque uma pessoa que não consegue governar sobre os seus desejos, sobre as inclinações perversas da sua alma, alguém que não consegue dominar sobre o seu próprio ego, dificilmente vai conseguir ter um ambiente de paz. Então, para você governar a sua casa, primeiro você domina a sua alma. Para que você cresça espiritualmente, primeiro você diminui. Quando os discípulos começaram com aquela conversa de quem seria o maior no reino dos céus, meus irmãos, a conversa era sobre a autoridade, se sentar no trono, se sentar do lado do rei. A conversa é sobre a autoridade. E Jesus fala que os maiores, ou seja, quem vai exercer mais autoridade, é aquele que diminuir por dentro. O menor é que vai ser o maior. Ele não estava falando de estatura física, ele estava falando de controle do seu ego, de governo sobre o seu ego. Você governa sobre o seu eu, e você começa a governar sobre a sua casa. E aí Paulo fala assim para Timóteo: olha, você vai agora tratar do governo da igreja, você vai chamar pessoas para governar sobre a igreja. É necessário que essas pessoas que governam sobre a igreja, elas governem bem sobre a sua casa. Porque se alguém não governa bem sobre a sua casa, como essa pessoa vai governar, vai cuidar bem das coisas de Deus? Você governa do interior para o exterior. Alguém que governa bem a sua casa
Só assim ela é liberada por Deus para governar sobre a casa de Deus, do interior para o exterior. Uma pessoa não é autorizada por Deus, ela não é liberada para exercer autoridade na igreja se primeiro ela não exerce autoridade e governa bem sobre a sua própria casa. Então, percebendo a escada, governa sobre a sua alma, governa sobre a casa, governa sobre a casa, governa sobre a igreja. E olha, esse governo da igreja não é só sobre o pastor, não. Quando Paulo fala isso para Timóteo, meus irmãos, ele está falando para o pastor da igreja, para o líder da igreja, para treinar os outros líderes da igreja, para escolher os outros líderes. Então é com relação a toda a liderança da igreja. E aí, meus irmãos, a gente chega no ponto do texto de hoje. Você governa bem por dentro, você governa bem a sua casa. Você governa bem a sua casa, você governa a igreja. E o ponto é, uma igreja bem governada, governa sobre o território. Governa sobre a nação. Da onde você tirou isso, pastor? Do texto que a gente leu. Vamos mais uma vez? Vamos ler mais uma vez. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, quando a Bíblia nos manda orar por uma coisa, não é porque Deus quer ver a gente sofrer, dando murro em ponta de faca, não. É porque a oração do crente gera resposta. Existe aqui um para quê. Eu quero que vocês orem por isso, para que vivamos vida tranquila e mansa. Se a igreja não ora nesse sentido, ela não vai ter, em termos de nação, uma vida tranquila e mansa. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, meus irmãos, presta atenção nisso. Existem governantes nesse mundo e existe um povo que é capaz de influenciar esses governantes pela oração. Existe um povo que governa espiritualmente, eles governam sobre o governo. Ele está falando, ele está ensinando alguém que governa sobre a igreja. Paulo está treinando um governante de igreja e ele está ensinando para esse cara que governa a igreja, que se a igreja está sendo bem governada, está sendo bem ensinada nesse sentido, a igreja governa sobre o governo. Estão conseguindo alcançar isso? Existe um povo capaz de governar sobre os governantes, para que se tenha uma vida mansa e tranquila. O propósito é salvação. Você continua lendo o texto, você entende isso. O povo fala assim, né? Ah, mas o bom é perseguição, que a igreja cresce. A igreja devia crescer na paz. É isso que o texto está dizendo. Ore para que a gente tenha uma vida mansa e tranquila, para que a gente aproveite isso para pregar o evangelho. Deus quer que todo mundo se salve. Eu pergunto para vocês, a gente está tendo uma vida mansa e tranquila? Não. A gente vive debaixo de medo. A gente vive debaixo de violência, com as nossas crianças sendo aliciadas pelo tráfico, por todo tipo de coisa errada, morrendo à torta e à direito, sem chegar na vida adulta, matando e morrendo. E aí eu pergunto para vocês, de quem é a culpa? A gente foi adestrado a exercer um pensamento de criticar os outros e não tomar responsabilidade para nós mesmos. A gente faz isso na família, é filhos criticando a autoridade dos pais. A gente faz isso na igreja, é ovelhas criticando a autoridade de seus líderes. E a gente faz isso em termos de governo. E talvez você vire para mim e diga, mas esse governo é mesmo um governo ladrão, esse governo é um governo ilegítimo. Esse é um governo que se faz inimigo do povo em todos os sentidos. É verdade, meus irmãos. E o que Jesus disse sobre os nossos inimigos? Orai pelos seus inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Irmãos, quando Paulo escreve isso, é simplesmente o primeiro século de vida da igreja, é perseguição. E ele fala, orai pelos reis, pelos que exercem autoridade. Ou seja, vocês têm condições de governar sobre esses que governam.
Irmãos, a Bíblia não dá detalhe, mas eu tenho certeza, por todo o contexto, que a igreja estava orando por Paulo. Saulo de Tarso perseguindo a igreja, conspirando para prender a igreja, estava ali presente na morte de Estevão e colaborou com aquilo. E meus irmãos, o que aquela primeira geração tinha ouvido muito de Jesus é: orem por aqueles que vos perseguem, orem pelos seus inimigos. E de repente o apóstolo Paulo nasce. Saulo tem uma visão e recebe a Cristo e muda de lado. Eu repeti para vocês aqui, que a nossa resposta não vem da direita, não vem da esquerda, vem do alto. E a gente precisa entender o que realmente representa esse governo. Olha, uma vez eu ouvi uns ateus criticando esse pessoal que coloca adesivo no carro. Você já deve ter visto, né? O crente troca de carro, é coisa boa, é bênção. Ele vai lá e coloca assim um adesivo: foi Deus que me deu. Foi Jesus que me deu. Aí os ateus viram e começam a se perguntar, né? Tipo assim, por que Deus dá carro particular, mas não dá transporte público de qualidade? Por que isso acontece? Eu digo para vocês, realmente é meio incoerente mesmo. A culpa é de Deus. Deus deu autoridade para você. E o fato dele dar uma autoridade para você não significa que você use bem essa autoridade. Como você tem direcionado o governo que ele tem dado a você? Talvez você pense assim: mas eu vou pedir uma coisa que não é exatamente o que Deus quer e Deus vai dar. Você não sabia disso não? Volta lá, vai lá no meu canal do YouTube, a gente teve uma pregação aqui sobre isso recentemente. Quando Deus atende, mas não aprova. Procura lá no YouTube. Irmãos, Paulo escreve à igreja de Corinto a respeito do uso dos dons do Espírito Santo. Olha que doideira! Um povo recebe o dom do Espírito Santo, que é uma capacidade sobrenatural para fazer coisas que humanamente eles não poderiam fazer. E Paulo precisa ensinar para eles como é que se usa o dom. Porque eles recebem o dom, mas eles vão usar o dom do jeito que eles quiserem. A gente recebe a autoridade para governar sobre essas coisas, mas muitas vezes nós estamos preocupados em alcançar as coisas para a gente, sem pensar no coletivo, sem pensar no governo da nação. A gente vai para uma fila no posto de saúde e fica reclamando de tudo aquilo, do atendimento que está ruim, dos recursos que estão ruins, que está tudo errado, que esses governantes só sabem roubar, mas a gente não sabe nem o nome do secretário de saúde para estar fazendo jejum e oração por ele. Eu estou falando a gente, meus irmãos, não é para suavizar não, é porque eu realmente me coloco nessa posição, porque é algo que eu não aprendi enquanto igreja. Nós não estamos governando bem esse país, é por isso que ele está desse jeito. Eu me lembro de uma história que o Luiz Hermínio contou, que ele foi pregar numa igreja, e chegou lá, os irmãos, depois da mensagem, foram dar uma oferta para ele, e o pastor ficou com vergonha, porque a oferta era muito pequena, entregou para ele e falou assim: pastor, desculpa, mas é porque o país, nessa crise que está, acaba afetando a igreja. Aí o Luiz Hermínio respondeu para ele assim: não é a crise do país que afeta a igreja, é a crise da igreja que afeta o país. É verdade, meu irmão. E é profundo, porque se a igreja estivesse colocando isso em prática, e não está, o país não estava desse jeito. Irmãos, nós somos a igreja de Jesus, foi dada a chave do reino para a gente. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu, aquilo que nós desligamos na terra é desligado no céu. E olha o que o texto diz, olha só: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, ações de graças, intercessões. Antes de tudo, meus irmãos, antes de tudo, é uma expressão que fala para a gente sobre prioridade.
Aonde que a igreja prioriza esse tipo de oração? A igreja está fazendo campanha pelos problemas individuais de cada um. Eu falo a igreja de uma maneira geral, a igreja brasileira. Como anda a sua pauta de oração? O texto diz, antes de tudo eu exorto. Em outras palavras, eu estou convocando vocês a priorizarem esse assunto que não está sendo priorizado. Eu gosto aqui da expressão prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Porque quando fala de prática, fala de algo que é feito constantemente, não é feito constantemente. Você sabe quando que a gente ora pelos nossos governantes? Quando um pastor toca nesse assunto, geralmente num congresso, geralmente numa data especial, como um feriado de pátria ou um dia de eleição, aí a gente lembra disso. E ainda assim ora por obrigação, porque tem que orar, e não porque isso é uma prioridade na vida da gente. Irmãos, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida do povo, e eu estou falando isso não é simplesmente da variedade de coisas que você se alimenta, não. Eu estou falando de saúde, segurança pública, que é uma coisa que atinge todos vocês. Depende de uma boa gestão pública. E a boa gestão pública depende da oração do povo de Deus, que tem autoridade espiritual para mudar isso. Antes de tudo, lá na nossa plaquinha de oração, filma lá, Tito. Olha lá, a nossa plaquinha de oração. Antes de tudo, governo espiritual, meus irmãos. Governo espiritual. A saída não vai vir da direita, você que está preso na bolha da direita. A saída não vai vir da esquerda, você que está preso na bolha da esquerda. A solução para a nossa nação vem do alto. E vem do alto, sabe quando? Quando a gente prioriza esse governo. Vamos relembrar a igreja. Governa a sua alma, que você governa a sua casa. Governa a sua casa, que você governa bem o seu ministério. Governa bem o seu ministério, ou seja, ensina aqueles que estão debaixo da sua liderança esse princípio, que você vai governar sobre quem governa essa nação. Irmãos, isso é forte e isso é grande. E eu temo se a gente realmente está conseguindo alcançar o tamanho dessa mensagem. Porque se a gente alcançar, a gente muda a nossa rotina de oração, a nossa prática de oração. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E eu exorto a igreja que nesse momento pratique a súplica, a oração, a intercessão e até a ação de graça. Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Começa fazendo um estágio, eu não vou fazer essa oração primeiro. Eu quero que você saia daqui pelo menos treinado nisso. Você sabe o nome do prefeito da sua cidade? Você sabe o nome do governador do seu estado? Você sabe o nome do presidente do seu país? É por essas pessoas que você vai começar a orar agora. E por todas as pessoas que trabalham nessa mesma máquina. Para que essas pessoas governem com justiça. Para que essas pessoas tenham um encontro verdadeiro com Deus. E vivam os valores de Deus, de justiça e misericórdia para todos, de igualdade para todos. Dentro da função que eles estão no dia de hoje. Começa a clamar nesse momento. Começa a suplicar diante de Deus.
Pai, nós te pedimos pelo nosso prefeito, nós te pedimos pelo nosso governador e pelo nosso presidente e por suas equipes mais próximas de trabalho, que o Senhor vai transformando todos os homens envolvidos nesse governo, de tal maneira que os valores do teu reino possam ir entrando no coração deles, que o coração deles seja inclinado ao Senhor, meu Pai, que o coração deles seja aproximado do Senhor. Aqueles que estão perdidamente afastados de Ti, que aconteça algo como aconteceu com Saulo. Em nome de Jesus, que esses homens sejam transformados em homens de justiça, em homens de verdade, em homens de honestidade, em homens de misericórdia, em homens de amor, de compaixão, pessoas que realmente se importam com a nação, com as pessoas que fazem parte desse país, e não simplesmente para os grupinhos de elite, para os grupinhos que já exercem poder. Que eles venham realmente se preocupar com o povo, meu Deus, e fazer o trabalho que eles foram eleitos e indicados para fazer. E Pai, nesse momento eu peço pela nossa igreja e pela igreja brasileira, que a gente tenha a compreensão, meu Deus, dessa verdade das Tuas Escrituras, e que a gente venha de fato, Senhor, a exercer da maneira correta, com zelo, essa autoridade que o Senhor nos confiou, esse governo espiritual que o Senhor nos confiou, e que venha o Teu reino, amém, e que seja feita a Tua vontade, amém, assim na terra como é feito nos céus, em nome de Jesus, amém, amém.